Fala galerinha, sou o professor Carlos Alex e hoje vamos falar um pouquinho sobre porcentagem e matemática financeira. Inicialmente, nós vamos ter que entender o que é porcentagem. A palavra por significa divisão e centagem 100. Então, na verdade, divisão porcentagem é uma divisão por 100, que também pode ter o nome de percentagem. Então, não se espante se você ver esse nome percentagem. Tá errado. Não, não tá errado não, tá bom? Também é chamado de percentagem e tem a mesma definição. Divisão por 100. Relembrando os nossos assuntos do início, né? Toda fração é uma divisão. Então, se eu pegar isso daqui, ó, e colocar uma barra, eu vou ter uma divisão por 100. A fração é divisão. Então, se eu represento um número P qualquer, dividido por 100, é a representação da porcentagem, essa divisão por 100, vai ser esse pauzinho com essas duas bolinhas, certo? Essa aqui, você pode... Isso não é para o nosso Enem, mas você pode pegar por 1000 também. Vai ter uma bolinha a mais aqui, tá bom? Não é comum encontrar. E o que acontece? P%. Então, inicialmente, vamos colocar aqui alguns exemplos. Vai, professor, coloca alguns exemplos. Se eu tenho 5%, isso daqui é 5 sobre 100. Porque a porcentagem, se eu sei, eu tenho que saber voltar. Se eu tenho 3%, isso daqui é 3 sobre 100. Se eu tenho 125%, passou do máximo, então é 125 sobre 100. Que eu posso representar esse número, só recordando aqui, em número decimal, né? Ó, se tem dois números após a vírgula, ou dois zeros no denominador, vai ter dois números após a vírgula. A mesma coisa aqui, ó, dois números no denominador, dois zeros no denominador, dois números após a vírgula. Então, a ideia inicial de porcentagem é essa, uma divisão por 100. Só que nós podemos também pegar e fazer ao contrário, né? Ter uma fração e querer saber a porcentagem. E aí nós podemos fazer de algumas formas que nós trabalhamos, que é, por exemplo, se eu tenho 3 sobre 10, você pode procurar um número que multiplicado em cima e embaixo dê 100. Ora, o denominador dê 100, né? Porque se você multiplicar embaixo, você vai ter que multiplicar em cima. Qual é o número que eu multiplico por 10 para que o meu denominador vire 100? Ora, é 10, né? Porque 10 vezes 10 dá 100. Só que tudo que eu faço embaixo tem que fazer em cima, porque nós vamos ter uma fração equivalente. Então, 3 vezes 10 é 30. E 30 sobre 100, isso daqui é 30%. Professor, outro exemplo. Se eu tenho 2 quintos, e aí já caiu fácil assim uma questão dessa no Enem, certo? Você multiplica por 20 embaixo e 20 em cima, que vai ficar 40 sobre 100. Que isso é 40%. Entenda uma coisa, ó. Se eu não quero fazer esse procedimento, professor, eu tenho preguiça de ficar procurando esse número. Você pode fazer direto. Professor, e como é que é fazer direto? Você pega, vamos lá, 3 quartos. E para fazer direto, é só multiplicar por 100 em cima e por 100 embaixo. Só que 100 em cima e 100 embaixo, isso aqui é o quê? 100%. Então, sempre quando eu tenho uma fração ou qualquer coisa que eu quero transformar em porcentagem, é só eu multiplicar por 100%. Direto, já acha direto. Não precisa fazer esse procedimento todo. Então, vai ficar 300 sobre 4, que 300 dividido por 4 vai dar 75%. Ok? Então, essa é a ideia inicial de eu pegar ou transformar de uma fração ou de um número decimal para porcentagem, ou de uma porcentagem para fração ou número decimal. Se eu tiver um número decimal, professor, 0,2, você pode fazer de duas formas. Ou você transforma em fração, e aí faz aquele mesmo esquema, ó, 20 sobre 100, ou você vai e coloca 0,2 e multiplica logo por 100%. Eu gosto de fazer esse passo logo, certo? Eu quero que você entenda como é que chegamos nisso, mas eu faço direto assim, multiplico por 100%. Então vai ficar 20% e a mesma coisa aqui, 20%. Beleza?
Bom, professor, então a ideia de porcentagem inicial é só essa. Só que você também, né, tem aluno que gosta, eu estou fazendo a forma que você pode achar de todas as maneiras possíveis, certo? E uma delas é utilizando a regra de 3. Quando você utiliza a regra de 3, né, você acha que você quiser, né? Por exemplo, também é outra forma de resolver. Se eu digo assim, ó, 20% de algo é 32, equivale a 32. E aí 100% vai ser quanto? Ora, é só fazer a regra de 3, né? Lembrando, primeiro você tem que ver se é diretamente proporcional. Se eu aumento a porcentagem, o valor vai aumentar. Então, é diretamente. Aí você faz a multiplicação dos meios pelos extremos, vai ficar 20x é igual a 3.200. Cancelo 2 com 0. O x é igual a 160. Então, se 20% de algo vale 32, 100% vale 160, ok? A mesma coisa que se eu tenho 2 sobre 5 e eu quero saber quantos por cento é isso, lembra a história que eu falei, né? Você pode multiplicar direto por 100%. Mas você lembra assim, ó, se for por regra de 3, o denominador, ele é 5. Então, ele é o todo. Então, ó, 5 equivale a 100%, assim como 2 equivale a x. Mesma coisa, se o valor diminuir, a porcentagem vai diminuir. Então, a multiplicação dos meios pelos extremos vai ficar 5x é igual a 200, x é igual a 40, que no caso, como aqui é em porcentagem, 40%. Lembrando, você pode fazer da sua escolha, que eu estou abrindo a sua mente para você escolher qual forma você irá utilizar, tá bom? Então, essa é a ideia inicial de porcentagem, só porcentagem, certo? Professor, e quando é que a porcentagem entra na área da matemática financeira? Quando a gente começa a trabalhar com valores, né? Valores, aumentos e descontos sucessivos, aumentos e só descontos, que é o que nós vamos fazer inicialmente. O que que acontece? Vamos supor que eu compre um sapato que custa R$ 500. E aí, como eu vou pagar à vista, eu tive um desconto de 20%. Quanto eu irei pagar? Você pode fazer isso aqui de duas formas diferentes, certo? A primeira é calculando quanto é que vale 20% de 500. E aí lembre, certo? Ó, a ideia aqui é trabalhar esses valores com porcentagem. Porcentagem, acabamos de aprender que vai ser 20 sobre 100. Aí tem a historinha, né, do dar dedo. Ó. Se eu tenho 2 quintos do terreno, se eu tenho 3 quintos da área, esse dar dedo ele significa a multiplicação. Estou pegando 20% de 500. E aí, resolvendo aqui, ó, vai ficar 20 vezes 5, que dá 100. Isso, então, se eu tenho um desconto de 20%, 20% é a representação de um número. Então, 20% ele representa em relação a 500, R$ 100, né? Como eu vou ter um desconto, 500 menos 100 vai dar 400. Só que você pode fazer de outra forma. Qual seria a outra forma, professor? Bom, pessoal, se eu vou ter um desconto, o máximo da porcentagem é 100%. Eu posso passar do máximo se eu falar isso na questão, né? Aumentando mais 20%. Mas no nosso caso, estamos trabalhando com desconto. Se eu vou ter um desconto de 20% do valor total, que é 500, então eu só vou pagar 80%, porque 100% menos 20% dá 80%. Então, na verdade, eu vou pagar 80% de 500. E aí eu resolvo, ó, 80 sobre 100 vezes 500. Simplifica, vai ficar 400. Olha como já me dá o valor direto, ó. Porque eu já quero saber direto quanto é que eu vou pagar. Então, por isso que eu não calculo 20%. Eu calculo o que eu vou pagar, que é 80%. Certo? A outra forma também é você fazer, no caso aqui é um desconto. Nós acabamos de trabalhar com um desconto. Se eu quiser trabalhar com um aumento, e agora um aumento, né? No caso a gente fala de acréscimo também, certo? Ou de juros quando não estou trabalhando com tempo, né? Porque quando a gente for trabalhar juros com tempo, vai ter o juros simples e o composto, que é o que nós vamos falar na nossa aula. Então, se eu tenho um aumento, então vamos lá. Mesma coisa, meu cartão de crédito deu R$ 500, o valor do meu cartão de crédito. Aí eu não tinha dinheiro para pagar, então eu fiz
Eu não paguei. Paguei atrasado. E aí o cartão de crédito me cobrou 20% de juros por conta que eu paguei atrasado. E aí vai ficar como? Ora, você tem duas formas de fazer. A primeira, a mesma coisa, quanto é que calcula 20% de 500, que nós já vimos que dá 100, então na verdade vai ser 500, que agora é um aumento, ó, um acréscimo. Estou pagando a mais 100 que dá 600. Ou eu posso calcular direto. Pessoal, se eu estou pagando a mais 20%, certo? Então, na verdade, eu não vou pagar 100%, eu vou pagar 120%, não. E aí, 120% de 500. Lembrando a história lá que eu falei do número decimal, deixa eu só fazer aqui um... Ó, 120% vai ser 120 sobre 100, que é a mesma coisa que 1,2. Cancela aqui, né? Então eu escrevo 1,2 vezes 500, que de cabeça eu faço conta aqui, eu sei que dá 600. Então, gosto, pessoal, é igual a rosto. Cada um tem o seu, né? Alguns são bem parecidos, mas na maioria das vezes, cada um tem o seu e você vai fazer a sua escolha de resolver o problema. Por isso que a minha ideia é abrir sua mente para você escolher qual você vai utilizar, certo? Ó, eu posso utilizar essa maneira 1 ou a maneira 2. Como lá na porcentagem, eu posso fazer por regra de 3, posso fazer por fração, posso fazer por número decimal, eu posso fazer direto multiplicando por 100%, a escolha é sua. A ideia de abrir várias resoluções é para você escolher qual delas você quer fazer, qual delas você se sente melhor. Eu não indico você ficar fazendo todas, é bom saber todas, né? Mas é bom você, quando for fazer os problemas, ir para o que vocês têm mais afinidade, certo? E aí, se eu fizer dois aumentos, né? Então, aumentos, se eu tiver dois aumentos. Então, vamos supor, ou descontos. Vamos supor que eu comprei lá R$ 500, meu cartão, não paguei, então eu vou pagar quanto? Direto. 120%, que é 1,2. Só que vamos supor que esse aumento é por dia. E aí no segundo dia eles aumentem mais 20% do valor, então vezes 1,2. No terceiro dia, vezes 1,2. O que é que você percebe? Vai ficar 500 vezes 1,2 se for em 3 dias elevado a 3. É só essa ideia que quando eu tenho elementos repetidos, você vai multiplicar pelo valor anterior. E você não precisa calcular e depois calcular, porque pode ser que você esteja fazendo um problema e ele queira saber a expressão. Ó. Então a ideia é essa. A mesma coisa é, ó, eu ia pagar R$ 400, mas se eu pagar um dia antes, eu tenho 10% de desconto. Se eu pagar 2 dias antes, vou ter 10% do primeiro dia e 10% do outro também. E assim sucessivamente, ó. Então vai ficar 400 se forem 2 dias, 10% que é 0,1, né? Deixa eu ajeitar aqui, né? Para não ficar feião. 0 vezes 0,1 elevado a 2, no caso porque foram 2 meses. E assim você continua fazendo e resolve. Eu quero abrir a mente de vocês para vocês não ficarem espantados se você tiver dois descontos sucessivos. Certo? Então você calcula 400 vezes 10%. Não precisa calcular, você deixa a expressão. Ó. Depois você vai ter um desconto de novo de 10%. Isso aqui, gente, essa expressão aqui é que se eu quiser saber o desconto. Se eu quiser saber quanto é que eu vou pagar, seria 400 vezes 0,9 elevado ao quadrado, tá bom? Quanto eu vou pagar com esses descontos? Ó, se eu estou tendo um desconto de 10%, é porque eu vou pagar 90%, certo? Então essa é a ideia que eu quero mostrar para vocês quando eu tenho aumentos e descontos sucessivos. Muito cuidado na hora de resolver, certo? Porque isso aqui, ó, você tem que prestar muita atenção na leitura. Vocês vão perceber que vai ter nossos problemas aí que eu vou resolver com vocês, vai ter uma questão dessa, beleza? Quando nós trabalhamos com juros simples, aí eu quero abrir a mente de vocês para os juros simples, certo? O juros simples é quando eu estou colocando uma taxa, aquela questão de aumento. Só que eu trabalho com o tempo, eu vou fazer uma taxa única. E aí nós temos que, primeiro, antes de mais nada, você relembrar alguns nomes. Ó. Aqui J, que é juros. Capital, C capital, que é o dinheiro, capital. O I se chama taxa, e aí nós temos a taxa. Taxa ou imposto, não é porque é I, mas pode ser imposto também, certo?
Porque nós temos o T, para não ficar 2T, o T vem do tempo. E por último, M, que é o montante. Lembrando que isso aqui é geral. Tanto faz ser por juros... Ixi, ficou... Montante, eu escrevo montante, montante. É que eu fico falando e escrevendo montante, certo? Então o que vai acontecer? Nós temos essas palavras que elas vão ser usadas tanto para juros simples como juro composto. Os juros é o valor que eu vou pagar, né? Pelo fato de ter atrasado ou pelo fato de eu ter guardado dinheiro e deixei lá por um tempo. O capital é o dinheiro que eu estou investindo, então esse é o capital, o dinheiro. E a taxa, que toda vida vai ter uma taxa, a taxa é a porcentagem, certo? Nós estávamos trabalhando lá no começo. O T é o tempo e o M é o montante. Então, ó, o juros simples é escrito assim, ó, J, CIT. E aí o montante vai ser, o montante é o que eu vou juntar, o que eu investi, né? E os juros que foram colocados. Então essas são as duas fórmulas que nós vamos usar. Então eu vou dar um exemplo para nós trabalharmos, certo? Vamos supor que eu vá pagar uma taxa de 10% ao mês. Aí eu ia falar isso, mas eu vou falar logo agora, certo? Eu vou falar só depois, mas eu vou falar logo agora. A taxa ela pode ser escrita, ela pode ser ao mês, ela pode ser ao ano, ou ela pode ser ao dia, ou pode ser ao semestre, e o tempo pode ser mês, ano, dia e semestre. Você tem que ter muito cuidado porque você vai ter que trabalhar com a mesma unidade. Se aqui tiver um mês, aqui também tem que estar um mês. E se não tiver, professor, aí eu vou ter que transformar, certo? Transformo, se tivesse ano, ora, para transformar de ano em mês, é só multiplicar por 12. Se eu tenho 2 anos, são quantos meses? 2 vezes 12 dá 24. Então, são 24 meses, certo? Então, vamos supor, nosso exemplo, eu tenho uma taxa, um tempo. Vou deixar logo 3 meses, tá bom? O capital, vamos supor que eu comecei com R$ 200. Qual vai ser os juros e o montante? Vamos lá. J, CIT. Então, J vai ser igual a 200 vezes 3. Ó, já está tudo na mesma unidade. Não precisa transformar, certo? O I, na verdade, é 10. E lembra, 10% é 10 sobre 100 vezes 3. Então, vai ficar, ó, cancela os zeros, vai ficar 60. Então, os juros é 60. E o montante? Capital mais juros. Então, vai ficar 200 mais 60, que dá 260. Certo? Professor, eu não sei trabalhar com fórmula. Vamos entender, então, como é que funciona os juros simples pela porcentagem. Vou aqui anotar de novo. É uma taxa de 10% ao mês, durante 3 meses. E eu vou colocar um capital de R$ 200. Qual vai ser os juros e qual vai ser o montante? Como é que eu faço, né? No nosso primeiro mês, o que é que nós vamos fazer? Eu já tinha botado um aqui, né? Então, deixa eu botar esse um aqui. Certo? No nosso primeiro mês, nós vamos calcular quanto equivale 10% de 200. Então, vai ficar 10 sobre 100 vezes 200. Cancela, vai ficar 20. No nosso segundo mês, nós vamos calcular quanto equivale 10% de 200, que vai dar 20. Eu não preciso fazer essa conta. No nosso terceiro mês, 10% de 200, que vai dar 20, certo? Então, cada mês deu 20. Então, meus juros foi de 60, porque 20 mais 20 mais 20 dá 60. E o meu montante vai ser 200 mais 60, que dá 260. Ah, professor, é bem mais fácil. Eu vou dizer de novo, aqui eu estou abrindo a sua mente para você fazer uma escolha. Porém, se você tiver um problema de vestibular, se for de 30 meses, né? Ah, professor, mas é fácil, vai ser sempre o mesmo juros. Essa é a ideia do juros simples. Você está aplicando os juros todo mês, vai ser o mesmo valor. Isso aqui é mais para você, não é nem para você calcular, mas se você quiser fazer assim também, você pode. É mais para abrir sua mente como é que funciona o juros simples. Você está aplicando uma taxa, um imposto de sempre o mesmo valor todos os meses. É sempre do capital inicial que eu coloquei, certo?
Então, se você perceber, deu o mesmo valor, 260, 260. Bom, para finalizar, e aí a ideia não é o menos importante, mas também é muito importante, na verdade é muito importante o juro composto. Quando é que eu trabalho o juro composto? A ideia do juro composto, as pessoas gostam de falar que é o tal dos juros em cima dos juros. Porque você está aplicando os juros, no mês seguinte o valor vai estar com os juros para aplicar a taxa de novo. Com calma, de novo, a mesma coisa. Os nomes permanecem o mesmo, juros e taxa. T tempo, M montante e o dinheiro, né? Claro, né? Se eu estou trabalhando, eu tenho que colocar o dinheiro. Capital. No juro composto, nós temos uma formulazinha um pouquinho maior. É assim, ó, montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a T. Aqui eu vou botar um asterisco, porque para lhe ajudar, o I vai ficar em número decimal. Nunca esqueça disso. O I vai ficar em número decimal. E se você tem um montante, né, aqui, capital vezes 1 mais I elevado a t, você vai ter também outra fórmula do montante, que é juros mais capital. É a mesma fórmula do juros simples, certo? Professor, e se eu quiser saber os juros, como é que eu faço? Eu não sei o capital, eu vou saber o montante nessa primeira fórmula e eu acho os juros, certo? Quando eu quero saber os juros, eu aplico mais de uma vez. Vamos usar o nosso mesmo exemplo só para você fazer uma comparação aí na sua cabeça, certo? Ó, eu tenho a taxa de 10% ao mês, usando o mesmo exemplo. O T é o tempo, que foram 3 meses. O capital foi R$ 200 e eu quero saber o montante e os juros, né? Vamos atrás de saber os dois. Então vamos lá, o que é que acontece? Montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a T, certo? Então o montante vai ser igual, o capital é 200 vezes 1 mais o I, não esqueça aqui, ó, número decimal. 10% é 10 dividido por 100, que é 0,1. 0,1 elevado a 3. Então, o montante vai ficar 200 vezes 1,1 elevado a 3. 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 de cabeça dá 1,331. Que 1,331 vezes 200 vai ficar 266,20. Perceba que lá no juro simples deu 260, então o juro composto ele é maior, né? Eu quero que você entenda, pessoal, que o juro composto ele é mais usado no nosso dia a dia, porque é os juros em cima de juros, ok? Financiamento de casa, de carro, na verdade esses financiamentos já são algoritmos de financiamento, né? São fórmulas para financiamento. Mas a ideia do juro composto ela é inicialmente dada por isso. Professor, e como é que eu faço esse cálculo sem fórmula, né? Da mesma forma que o senhor falou lá, só para eu entender. Para você entender como é que funciona essa história de juros em cima de juros. Relembrando aqui, né? O tempo são 3 meses, a taxa é 10% ao mês, e o capital é R$ 200. Então vamos lá. No primeiro mês, eu vou aplicar 10% em cima de 200, ó, que vai dar, nós já fizemos, 10 sobre 100 vezes 200, simplifica, vai dar 20. Só que o meu valor vai ser 200 mais 20, que agora ele vai, porque é juros em cima de juros. Eu vou calcular 10% em cima de um valor que ele já vai estar com juros. Né? Não é um juro simples, não. Ó, no juro composto, sim. Então, no segundo mês, vai ficar 10% de 220. Que aí fica 10 sobre 100 vezes 220, você cancela aqui, ó, cancela, cancela, vai dar 22. Então, vai ficar 220 mais 22, que vai dar 242. E no nosso terceiro mês, vai ficar 10% em cima de 242, que esse valor já está girando em cima de juros, né? 10 sobre 100 vezes 242. Então, vai ficar, ó,
dos 24,2, que aí vai ficar 242, mais 24,2, que é 266,2. Esse é o montante, certo, pessoal? Você vai perguntar quanto é os juros. 66,2. Eu não coloquei lá a fórmula, mas fórmula montante é capital mais juros, né? Seria o montante 266,2 mais capital mais 66,2. Logo, o capital é 200, né? Eu já estou botando a resposta aqui. Então vai ficar o capital que é 200, vamos supor que eu não sei quanto é os juros. Passa os juros para lá, né? 200 para lá, então fica 66,2. Então, pessoal, essa é a ideia da nossa aula de porcentagem em matemática financeira. Vamos agora resolver os nossos exercícios.